Estamos a live? Estamos a live, Rabi. Estamos a live? Estamos a live. Estamos a live, Roshi? Sim. Então, Shabbat Shalom Mevorá Haverim, para aqueles que estão sempre falando que eu falo em hebraico na abertura, então, Good Saturday to all of you. Né? Porque eu não gosto de falar Saturday, né? Não gosto de falar Saturday porque é dia de Saturno, né? E nós cabalistas não usamos o Mazal como referência de vida. Isso é uma coisa muito interessante porque os dias da semana em hebraico, eles são dias de semana numeral, né? Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, né? E até o Shabat, né, que é descanso, e domingo Yom Rishon, primeiro dia, né? Porque havia o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Agora, quando eles foram para a Babilônia, lá por volta do ano 500, né, antes de Cristo, né, na primeira Galut, né, na primeira diáspora, né, então houve uma absorção por parte da cultura, que ainda não era cultura judaica, era cultura hebreia, vamos assim dizer ainda, né? E eles começaram a trazer esse conhecimento desses sábios persas, né? Lembre-se, o nosso conhecimento é de origem persa, né? Então, Magid Parsi, né? Então, nós somos um mestre dos mistérios, mas mestre persa, Parsi, tá? Então, os judeus, quando eles retornaram, eles tinham parado de usar, né? Yom Rishon, Yom Sheni, etc., né? Nem havia esse hebraico ainda, né? Eles haviam, nesses 70 anos, praticamente perdido, né? Essa cultura linguística, né? Aramaica, né? E então Esdra e Neemias foram assim bastante veementes com relação a não ter o uso, né, dessas como é que se chama, idolatrias, né, dessas idolatrias eu estou tentando me achar aqui no coisa, eu não estou conseguindo, rapaz. Estou conseguindo, vamos ver se agora entrou. Agora entrou ao vivo. Tá? Então, eu fico assim porque vocês veem, né? Tanto o calendário inglês, semanal inglês, como o francês, como o italiano, né? Eles mantêm a cultura pagã dentro deles, tá? Então, Monday, né? Dia da lua, né? Sunday, dia do sol, né? Saturday, dia de Saturno, né? La même chose em francês, né? Quer dizer, mercredi, dimanche, né? Então, é a mesma coisa. Então, por isso que eu falo Shabbat Shalom. E agora, por que Shabbat Shalom? Porque nós sabemos que Shabbat não é o dia. Shabbat é o estado que nós devemos nos encontrar. Então, Shabbat, eu devo me encontrar em estado de consciência para entender o que o Criador, que é a criação e que é a criatura, deseja de mim, tá? Então, para eu ter o connection com o mundo superior, fazer o connection na vertical, né, eu preciso do Shabbat. Então, daí vem todas essas expressões. Shabbat é muito mais do que apenas o sábado, né? Shabbat, na realidade, é a completude. Por quê? Porque Shabbat vem de Shalem, né? Shalem. Então, para aqueles que não sabem, Shalem foi aonde Shem estabeleceu o umbigo do mundo, exatamente em cima da pedra de Moriá, que lá, 2000 anos depois,
seria construído o primeiro templo. A Pedra de Moriá, a grande discussão que tem em Jerusalém, lá hoje está o domo, né? O templo do domo, né? Aquele domo que dizem que é de ouro, mas não é de ouro, né? Que os muçulmanos dizem que dali, da Pedra de Moriá, o pretenso profeta Muhammad, né? Em sua carruagem de fogo, foi para o céu e está junto de Deus, dando palpite. Deve ser uma confusão lá, né? Porque Muhammad, o profeta, dá palpite. E Yeshua, o Mashiach, Jesus Cristo, o Salvador, também dá palpite. E Nossa Senhora fica servindo cafezinho. Uma confusão. Isso é uma confusão, né? Isso é para vocês verem como é importante ser cabalista. Porque não é que a gente duvide que isso existe. Nós sabemos que isso não existe. Isso é que é o bacana, né? Da Kabbalah, né? Tá? Então isso fica por conta aí do folclore, tanto de Roma como o folclore de Meca, né? Então, em Shalem, né? Shem então estabelece em Shalem um reino, né? Um reino. E estabelece os reis de Shalem, tá? Daí que vem esse termo Melquitzedek, né? O rei justo, tá? Então todos os reis a partir de Shem, e Shem nós estamos falando 600 anos antes de Yaakov, né? De Jacó, Shem nasceu, Noah nasceu, com 100 anos nasceu Shem, tá? Então 500 anos antes do falecimento de Yaakov, de Shem, tá? Quando Yaakov fez 40 anos, Shem faleceu. Então a gente pega a idade de Yaakov e tiramos 500 anos, nós temos a idade bíblica do estabelecimento do primeiro reino de Deus na terra, que é Shem e os profetas Melquitzedek, né? Melquitzedek não é nome, é título, tá? Rei justo, tá? Então, Melquitzedek vai gerar, então, uma linha dentro da maçonaria do famoso justo e perfeito, tá? Mas justo e perfeito não é justo e perfeito. Ele quer dizer Shelemá, tá? Completo, completude. E Shelemá vem de Shem, tá? Vocês entenderam, tá? Então, a origem de Shem dá o Shelemá, dá a completude. Então, um Shabbat Shelemá é uma paz completa, uma completude, tá? Então, daí é que vem essa noção de Shabbat, tá? Então, Shabbat é muito mais do que um nome, sábado. É muito mais do que uma tradução literal por descanso, por paz, né? Não. Shabbat não é paz. Shabbat é um estado de consciência que nós nos preparamos para adentrarmos a consciência divina. Então, e aí é dito, né, pelos nossos sábios a partir de Esra, né, Hanavi, né, o profeta Esra, que nós deveríamos nos juntar em Beit Shiur, né, quer dizer, Beit, casa, Shiur, assento, uma casa para sentar e estudar. Então, Baruch Hashem, porque a irmã Elenia, nossa irmã secretária, hoje está estreando a sua Beit Shiur, na casa dela, tá? A irmã já subiu uma foto, né, pro grupo. Tá, então, sobe, ainda não? Tá, então, sobe uma foto pro grupo ver, né, o que eu estou falando, né? Isso é muito importante. Por quê? Irmãos, isso é uma coisa que eu me bato com vocês, já vai para um ano, né, que nós temos essa Beit Shiur formal aqui. Não, é mais de ano, né? Não, tem mais. Mais de ano, 2 anos. 2 anos. Tem 2 anos, né? Tem, né? 2 anos. Oh, Tem 3 dois anos. ciclos. Tem dois, eu já fiz 2 ciclos, estou completando 2 ciclos da Torá. E a gente tinha aula de Kabbalah aqui antes, né? Antes tinha aula de Kabbalah. Mas assim, organizado mesmo. Tem 2 anos. Tem 2 anos, tá? Nós estamos entrando, terminando, nós estamos no meio do segundo ciclo. Sim. Tá? Isso, tá?
Então, o que é importante a gente entender? Você não vai conseguir, o irmão que está me ouvindo agora, nós somos um Oriente Maçônico Cabalista, tá? E a nossa meta e única meta é nos desenvolvermos na melhor versão nossa. Lucas, você não ligou o microfone. Você não ligou o microfone. Aí. Pronto. Agora o som vai ficar melhor. Tá? Então, a nossa meta, né, a única meta que nós temos, de nos dedicarmos pelo menos o Shabat da manhã, né? Shabat Boker, né? O Shabat da manhã. A única meta nossa é nos tornarmos melhores versões de nós mesmos, tá? E a gente, atingindo uma melhor versão nossa, nós estamos prontos para entrarmos em conexão com o Eterno, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Então é muito importante que todos vocês montem a Beit Shiur. Eu sei que a irmã montou agora, lá estão os colegas, estão os irmãos. Quais são os irmãos que estão lá? Fala o nome daí. Ela não mandou para mim. Mas na foto eu vi o Sérgio, o Murilo. Ela falou que... Fala aí, irmã, os nomes. Murilo, o Sérgio e o Valdemar que está chegando. E vai chegar a Cida também. Tá ótimo. Tá, então, vocês viram a irmã aí falando, né? Então, aí eu estou vendo que o irmão Ari entrou. O irmão Ari tem que ter uma Beit Shiur, até mesmo porque o irmão Ari, ele é pastor, né? Quer dizer, não tem sentido a pessoa ser pastor no tempo atual falando besteirol pentecostal, né? Não é pentecostal que vocês se chamam? Não. Como é que nós não somos pentecostais. Vocês são o quê? Neopentecostais. Neopentecostal. Irmãos, perdoem. Perdoem. E como é que é? Perdoa, né? Com a mão pra cima, perdoa. Mas é o mesmo besteirol. É a mesma coisa. É o mesmo besteirol. Então, o pastor, ele tem que ter sábado de manhã uma Beit Shiur. Se não for para estudar conosco, no Oriente Ubet Orb, se não for para estudar com o nosso carral, que seja para estudar com o outro carral, tá? Se pluga em Jerusalém, veja um rabino que esteja disposto a aceitar vocês. Normalmente, né, eu faço parte de 2, né, vocês sabem, inclusive do Dr. Label Wolf, né? Então, não é aberto ao público, não tem uma gravação como essa que nós estamos fazendo, né? Então você é inscrito no carral, né? Você paga aquela mensalidade, aquele FII anual em dólar, tá? Todas essas coisas direitinho. Eu, no meu caso, eu tenho um laptop grande de 17 polegadas que eu deixo só para isso, em um lugar totalmente isolado, né? Para entrar em egrégora com a turma, né? Então vocês devem também fazer isso, como a irmã Eleni, nossa secretária, está fazendo, como o irmão Falcão, lá em Recife, também está fazendo, tá? Então eu desafio, né, realmente vocês a terem a Beit Shiur, né? Então, por exemplo, no nosso carral, nós usamos exatamente as determinações que estão no livro de Shemot, né? A contribuição no GEA é de meio shekel, tá? Que é R$50. Agora, R$50 não é meio shekel. 50 reais são meio shekel quando o dólar está a 2,14. Então, esperemos e oremos pelo nosso capitão, né? E pelo Paulo Guedes, não é isso, meu amigo? Tá? Para que a gente volte lá, o dólar a 2 e pouco, né? Que é uma coisa boa para o Brasil, a inflação vai lá para baixo, a comida fica mais barata, a gasolina despenca, né? Quer dizer, nós temos uma pressão financeira familiar menor e mais administrável, né? Então,
é meio shekel, tá? Agora, se o irmão está na mesa dele com mais 5 irmãos, ele está plugado com meio shekel igualmente. Por quê? Porque o meio shekel não é um pagamento, é uma contribuição de leve naqui, leve tarô, tá? Então, nós estamos estreando hoje, tá? Bom, primeiro, o Roche tinha esquecido de ligar o próprio microfone que ele comprou. Ele comprou também com contribuição da turma do GEA, é um super microfone, né? Vocês devem ter visto, né? A qualidade do nosso som, né? Realmente é fora de série, tá? Muito bem, tá? Então essa foi a primeira contribuição do GEA. E nós estamos estreando hoje, tá? O nosso novo roteador. Talvez dê até para ver daí, né? Dá para ver? O nosso novo roteador. Nós já estamos operando em áudio e vídeo em 5G, iPad em 5G, mas o retorno aqui para a irmã secretária está em 4G normal, tá? Mas também contribuição dos irmãos do GEA. Aí vem a minha questão, que eu sempre me bato assim com vocês, né? Vira e mexe eu volto nessa tecla. Qual é a tecla? O vídeo da semana passada já bateu 45 mil visualizações, tá? Nós só temos 100 irmãos no GEA. E só o GEA ajuda. Então, é assim, ó, quando o irmão está fazendo uso do vídeo, porque eu sei, porque a gente vê os retornos, né? O pessoal pega o vídeo, né? Pega o vídeo, faz lá os seus estudos em cima do vídeo, depois vai para as suas lojas fazer apresentação, fazer levantamento. Isso não é errado. Se eu estou fazendo em protocolo aberto, é porque eu estou doando o que eu sei. Agora, o que eu sei me foi doado pela governança. Eu sou apenas um carteiro, entende? Então, é assim, é como se você tivesse aberto a carta que não é tua, tá? E lesse a carta que não é tua, tá? Então, o que acontece? Não é possível que 45 mil visualizações, que vamos supor que tenham assistido 2 vezes, 25 mil pessoas, 100 irmãos são do GEA. Então, para comprar um novo roteador, porque queimou, né? E a gente estava trabalhando em gambiarra, né? Aqui. Gambiarra não, eu usei o termo gambiarra, mas até que como engenheiro eu fiz uma instalação na quinta-feira, né, Lucas? Sim, senhor. Uma coisa, né, que funcionou bem, né? Na quinta-feira. Então, não é possível que a gente não tenha ajuda dos outros irmãos para nós comprarmos mais coisas, né? Nós estamos precisando agora modificar aqui. O Lucas já comprou a fórmica de 3 metros, né? Para a gente ter aqui um quadro de 3 metros. Nós agora precisamos fazer essa reforma aqui. Agora, tudo isso que vocês estão vendo aqui, o Lucas e eu fizemos nós mesmos à mão. A gente usando ferramenta, serrote, cola, tinta, não foi? Sim. Nós é que fizemos, tá? Agora, não é possível, tá? O André, de vez em quando, dá uma mão. Hoje o André, por exemplo, não vem, tá? Então, nós forramos aqui para a gente poder estar fazendo a nossa Beit Shiur de manhã, tá? Isso o Lucas e eu fazemos. Eu com 70 anos, ele com 20, tá? Mas nós fazemos, tá? Agora, não é possível que, por exemplo, na loja, sabendo que a gente tem uma obra dessa para fazer, que nós estamos planejando fazer no carnaval, a obra, que 2, 3 irmãos não cheguem e digam, pô, não, eu faço questão de ajudar. Não é que eu quero ajudar, não, eu faço questão de ajudar. Porque depois a pessoa vai ter o benefício, tá? Então, quando a gente toma uma atitude dessa, como a irmã Eleni, que fica em cima das coisas, roda, vai atrás, faz, acontece, o Rocha, a mesma coisa, tem um retorno, tá? Aqui ninguém está pedindo nada como pastor evangélico, não. Nós estamos pedindo para retornar para vocês. Então, fica essa questão, tá? Então, para aqueles que estão nos ouvindo. Então, eu vou falar o nome, 2 irmãos do GEA que nos ajudaram, tá? E hoje, quando nós terminarmos o Shabat, eu vou fazer as orações específicas para esses irmãos,
para que eles tenham aí um mês de fevereiro com Abrahá, né, com uma Parnassá violenta em cima deles. Quem tiver para receber, vai receber. Quem tiver sem trabalho vai ter. Quem tiver sem encomenda terá. Quem tiver enrolado vai desenrolar, né? Então, eu vou fazer especificamente para esses irmãos, que é o Tibério, tá? Nosso recém-irmão, a Júlia, o Fábio Calu, o Anderson o Anderson Silva da Luz. O Anderson é um irmão do Rio Grande do Sul, tá? Que já está fazendo instrução na loja dele, fazendo uso de tábua de delinear, ou seja, e eu sempre me bato isso também nas nossas transmissões, a tábua de delinear da maçonaria não é para o segundo diácono ir lá, vira e desvira, e nem sabe o que está ali. Tábua de delinear na maçonaria é para nos lembrar que antes de iniciar qualquer trabalho na nossa vida, nós temos que nos planejar e fazer como o Ureshit Rishon fez. Ele pegou a sua tábua de delinear em branco e criou o tempo e o espaço. E no tempo e no espaço, ele criou tudo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós ainda não conhecemos, tudo aquilo que nós iremos conhecer e tudo aquilo que nós nunca iremos conhecer. Tá? Então, antes de começar qualquer avodá no Amaeretz, tá? Qualquer trabalho no mundo profano, nós temos que sentar e nos planejar na nossa tábua de delinear. Então, Baruch Hashem, porque o irmão Anderson do Rio Grande do Sul, ele tomou essa decisão de levar para dentro da loja dele, como o irmão Falcão também levou já, né? O irmão Falcão está mais avançado, mas tudo bem, tá? Levou o uso semiótico da pedagogia maçônica, que é dar a instrução com o hemisfério direito e não com o hemisfério esquerdo, tá? A gente não vai na maçonaria para decorar texto. Nós vamos na maçonaria para saber, na loja, para saber interpretar sinais, toques e palavras. E também, sinais, toques e palavras não é para saber se o irmão é maçom ou não maçom. É para saber o que a governança está querendo fazer o connection com a gente ou não. São os sinais que eu acho que eu fui bem até na quinta-feira explicando, né? O pinguinzinho, na verdade. Eu até disse que você foi o pinguinzinho, né? Não é verdade? O pinguim, muitas vezes. Então, isso é importante. Por quê, gente? Presta atenção. Aquele negócio, quando eu coloquei aquilo ali, a minha intenção inicial era explorar o livro do profeta Yoná Hanavi, né? Profeta Jonas, tá? Porque aquilo aconteceu exatamente com Jonas, tá? Então, a governança dizendo, vai lá em Nínive, vai lá em Nínive, vai lá em Nínive. E ele negando, aí a orca, puf, né? A orca pegou, né? Então, essa é a nossa vida, tá? Literalmente, então, né? Hã? Literalmente pegou. Então, o irmão Anderson, ele terá o avental dele consagrado no dia... Será em março. Em 23 de março, 23 né? de março. Mas eu já me adiantei e já o coloquei no grupo Hanut Mevorá. O irmão Falcão também está no grupo Hanut Mevorá. Foi feito o certificado do irmão Falcão e tudo, e ele não apareceu, né? Nós ficamos esperando. Ele disse que queria vir, mas ele vai primeiro confirmar a passagem e eu confirmo sem problema. Mas o diploma dele, o certificado dele já está pronto. Direitinho, do Anderson eu tenho que fazer. Então, hoje à tarde, nós teremos instrução na Hanut Mevorá Gimel, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje à tarde nessa instrução de loja? Nós vamos pegar o livrinho da maçonaria, o nosso booklet, né? O nosso Emolution Ritual, né? Emolution Rite, Emolution Ritual, tá? E nós vamos explicar, porque nós já temos bastantes irmãos aprendizes, né? Isso. Então nós vamos explicar, mas eles vieram do GEA, né? A maioria veio do GEA, tá? Então eles são aprendizes, mas não é que eles estão
não é assim cru, né? Eles já estão um pouco assados. Tá? Então, o que acontece? Eu vou explicar ali, nós vamos linha por linha, explicando por que cada linha está ali, o que cada cargo significa, nós vamos colocar a loja em descanso, nós vamos abrir a loja, nós vamos fechar a loja, para que o ritual vá para o DNA do irmão, tá? Tecnicamente, nós deveríamos falar decor, né? Decor, by heart, do coração, né? Okay? Mas o que acontece? Nós damos sempre a gente sempre deixa o irmão ficar com o livrinho dele, por quê? Porque às vezes bate aquela energia, né? E o irmão, por exemplo, o Roche Lucas, ele sofre dessas amnésias na loja. De vez em quando, ele some na loja. Isso é muito comum. Não é só com ele, né? Nós tivemos casos assim de eu dizer, não coloque esse rapaz no altar do segundo vigilante, que ele não tem capacidade de suportar. E o rapaz, assim no meio da loja, ele quase fez cocô no altar, não foi? Sim, senhor. De tanta energia, né, que foi nele. Ele levantou a mão, pediu que parasse a loja urgente, saiu para o banheiro, não foi? Porque tem cargos realmente que absorvem uma energia violenta. Pelo menos na nossa loja. Quer dizer, mas lembre-se, a nossa meta não é ser melhor maçom que um outro maçom, tá? A nossa meta é ser a nossa melhor versão, tá? Então, ele ainda não tinha condição daquilo. Então, o irmão Anderson, hoje à tarde, provavelmente a partir das 2h30, então fica aí em pé e a ordem, Nietzsche Zavin, que você vai participar dessa primeira loja virtual, né? A gente chama isso de presença virtual. Esse já é um termo que está sendo utilizado pelos rabinos mais modernos, tá? Nos Estados Unidos principalmente, a presença virtual, tá? Agora, a presença virtual, ela é ordeira, é como a irmã acabou de fazer na casa dela, montou uma Beit Shiur, tá? Então, isso daqui é uma presença virtual ordeira, tá? É essa grande discussão, né? Se isso vale ou não vale. Então, nós somos da linha, antes de montar a nossa Beit Shiur, eu pedi autorização ao Rav externo lá em Ohio, tá? Columbo, Ohio, e ele disse, não, vai, toca o pau, é isso aí, já são 144 mil como vocês. Por quê? É dito no livro do profeta Daniel, tá? Que no Miquet Samim, nos últimos dias, né? Nos dias de Mashiach, né? A ciência se multiplicaria, tá? Mas não é ciência só a internet, é a ciência também de voltar à comunicação, que nós já vamos ver aí no nosso mapa, tá? Então, Anderson, o Josias, tá? O Mário Henrique de Sá, Mário Henrique, esse nome tão importante, professor Mário Henrique Simons, que foi tão importante na minha vida, tá? A Evan Dulce, vozinha da nossa querida Renata. A Renata está bombando nas nossas páginas, não tá? Ela tá linda, não tá? Com a lousa do Maguide. Ela tá, você entendeu? Então o que vai acontecer? A Renata, ela já vai começar a profetizar. Já. Isso é... Porque preste atenção, irmãos, eu falo isso aqui, vocês acham que é meio exagero. Esquece religião, tá? Na hora que você faz a conexão, você tem tudo que tem em outros planos. É como se a gente tivesse um portal, tá? Quer dizer, você tem uma casa e tem um quarto que está sempre fechado. Aí você vai lá, consegue abrir o quarto. O que acontece com a sua casa? A sua casa ampliou. Então, é isso que a gente faz com nossos estudos de sábado. Nós ampliamos a nossa casa. A nossa Beit, né, a nossa casa, fica maior. Né? É isso que nós fazemos, tá? E nós fazemos isso na consciência. Né? Então, a Evan Dulce, parabenizo. Tá? A Thaís Massali, que é filha
da Evandulce, mãe da Renatinha, né? Não é isso? Então, um beijo para a Thaís, né? Muito importante, tá? Quer dizer, foi aquilo que eu coloquei, né? Nós estamos encarnados para gerarmos melhores gerações, todos, né? Nós já vimos a Paraxá de todos, melhores gerações. Por quê? Porque quando Hashem pegou a tábua de delinear dele e criou o espaço e o tempo, ele falou para Elohim, para as potências celestiais: venham e vejam o mundo que eu quero habitar. Tá? Então ele quer habitar aqui embaixo. Agora, para ele também habitar aqui embaixo, habitar em nossos corações, o que nós temos que ser, Rocha? Não, melhores do que nós somos. Não é verdade? Nós temos que ser melhores que nós somos. Quer dizer, quem acompanhou o Senado ontem, a discussão do Senado ontem, né? Ainda bem que é proibido o cara entrar armado, né? Porque eu não vou nem falar de bala. Se permitisse entrar com Gládia, você entendeu? Ia ser um negócio romano lá dentro, todo mundo, não é verdade? Por quê? Porque a gente não consegue buscar uma melhor versão de nós mesmos, tá? O Dagoberto, o irmão Dagoberto, que é o nosso Shomer Kelim, né? É o guardião das nossas ferramentas. Ele ontem botou um depoimento que ele tem um sobrinho de 2 anos e já está esperando o sobrinho fazer idade para estudar. Você viu isso? Sim. Tá? Então, isso é um grande objetivo, tá? Um grande objetivo que a Evandulce com a Thaís, né, estão conseguindo alcançar na Renatinha, tá? Agora, lembre-se, no nosso carral, né, nas pessoas que nos acompanham, não existe só a Renatinha com 8 anos, né, gente? Tem muito mais filho aí, né? Vocês poderiam também estar instruindo como instruídos são, né? E aí a gente tem a própria Júlia, né? A Júlia tem filhas, né? Segundo ela, passa. Ela passa, né? Então, Júlia, bota as suas filhas para assistir as instruções, tá? E nós temos o ABM Sol. É o irmão do Geia, ele fez a doação como ABM Sol, mas eu não sei, deve ser o nome da empresa dele. Então eu vou. O nome, né? Então, irmão, manda seu nome por Roche, que eu vou colocar na lista. Pega ali, Roche, ó, como é que eu faço, né? Nós temos no nosso. Eu acho que é Roger Santana. Ó, tá, aqui, ó, é como fica no nosso. Tá? Então, esse daqui é o nosso. São os nossos rituais do ano passado, né? Tá? Estão todos aqui, amarradinho direitinho, tá? Então, uma parte daqui foi para Jerusalém, está enrolado no rolo lá em Jerusalém. A outra parte fica aqui porque eu faço as orações de terça-feira da dupla unção, né? Então, os irmãos podem dar, ó, bota lá, os irmãos podem dar depoimento se depois dos rituais eles melhoraram de vida, tá? Irmãos, então, nosso plano para hoje é assim. Eu agora vou fazer uma explanação maçônica de Mishpatim, né? Juízos, muito embora em muitas versões estejam traduzidos como leis, mas são juízos, né? Mishpat é juízo, então Mishpatim são juízes, né? Então, são juízes. E nós, maçons, somos juízes. Nós começamos, né, o processo. Roche, quando é que a gente começa como maçom a bancar o juiz? Quando é? Quando a gente vai a mestre, no caso? Não. Você não precisa ser mestre. É quando você diz esse irmão pode ou não pode entrar por Oriente. Tá? Então, o primeiro ato de um maçom é dar bola preta ou bola branca. Muito embora bola preta e bola branca, para quem não sabe, era um hábito grego, né? Tá? Então nós estamos falando em 500 anos antes de Iraveshua, né? Os gregos votavam assim, né? Bola preta e bola branca. Então ontem no Senado deveria ter sido assim, né? Renan Calheiros, aí ele ia ser votado. Aí o povo votava bola branca ou bola preta.
Ah, então ele ganhou tantas bolas brancas. Fulano de tal, aí bola preta, aí depois comparava o número de bolas. Você entendeu? Era assim que acontecia na Grécia, tá? E a maçonaria traz isso. Então, o maçom, ele já começa com a questão de mishpat, de juízo, né? Onde ele está fazendo o juízo de um próximo. Ele serve ou não para ser um irmão entre nós, tá? Isso é muito importante, tá? E depois nós vamos ter no nosso telhamento, né? Buscar o progresso. Então, nós fazemos esse juízo inicial para depois buscar algum progresso, tá? Então, vamos para o nosso quadro, né? Para a nossa lousa, tá? Sempre lembrando aos irmãos que o nosso objetivo, nós estamos nos desenvolvendo lousas, tá? Desenvolvendo lousas. Tá dando para ver daí, Rocha? A gente pode botar mais ali para frente, né? Hã? Dá pra ver. Pode botar mais aqui para frente, né? Melhorou assim? Ou bota mais aqui pro lado? Bota mais aqui pro lado. Melhorou assim? Sim. Tá? Então, irmãos, olha só, nós temos bem mais lousas, tá? Nós temos aqui mais umas 8 lousas. Mas isso é para vocês saberem, tá? Essa é a lousa da Renatinha, tá? A Renatinha ontem nos brindou, né? Com o seu estudo dessa lousa. Isso aqui é o resumo, é o que a gente deveria ter no nosso hemisfério direito e no nosso coração sobre o livro de Devarim, que na realidade Devarim vai tratar de Bereshit até o próprio Devarim. Eler, Devarim. Eler é plural de quê? É uma coisa importante na Torá, né? Que é a primeira mitzvah que a gente recebe de Hashem. Eler é plural de quê? Ze, este, tá? Então, este é o primeiro dia do primeiro mês e apontou para a lua, tá? Então, Eler é o plural de Ze, tá? Eler. Então, estas são as palavras. Eler Devarim. Ou seja, Eler Devarim, não é que as palavras estejam voando, né? As palavras estão em algum lugar. Então, no caso, por exemplo, o primeiro dia do primeiro ano, primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano, este será para vós o primeiro dia do primeiro mês, que é 14 de Nisan, né? De Nissan. Ele apontou para a lua. Então, o que ele disse? A referência é aquela lua nova, tá? Então, Eler Devarim, estas são as palavras. Então, a palavra está aqui. Então, ele aponta para a palavra. E aqui pegou um reflexozinho. Hã? Aqui pegou um reflexozinho. O pessoal pediu do lado, estava sem reflexo. Aqui? É. Assim? Isso. Assim? Deixa eu mudar aqui. Hã? Aí, tá sem reflexo. Tá bom? Tá? Pode botar mais para frente, se quiser. Não, aí lá para frente não pega. Ah, é? Aqui, tá. Então, aí a gente vê que, assim como Hashem falou, Ze, Levaná, esta é a lua, que é o primeiro dia do primeiro mês. Ze, está apontando. Ele está apontando para o Berrina Shores, Aleph, Beit, Gimel e Dalet, que é, na realidade, Keter, Horma, Binah, Da'at. Aí nós temos as seis Sefirot, né? Está ali dentro, né? As 6 Sefirot da consciência humana, e Dalet, que é Mahut, que é onde nós estamos, tá? Então, essa é uma lousa. Agora, isso tudo vem no desenvolvimento, tá? Essa daqui é o que a gente está estudando agora, tá? Mas nós fizemos o estudo do princípio, né? Mostramos como é que nós nos estruturamos em loja. Aqui está a loja, tá? Aqui está a loja colocada de forma cabalista, tá? Então, o irmão, ele tem que entender
que ele não vai à loja para encontrar com irmãos. O irmão vai à loja para fazer a conexão com o eterno, com o grande arquiteto, com a governança. Agora, ninguém faz a conexão sozinho. Então, ele precisa da dezena da loja para fazer a conexão. Entende? Então, qual é o grande problema que nós temos na maçonaria pós Primeira Guerra Mundial? Isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? A gente tem que entender. A Primeira Guerra Mundial, ali em 1914, 1918, foi uma devastação humana. 65 milhões de pessoas perderam a vida na Europa. Foi realmente uma quimioterapia da governança sobre aquela Europa pagã, né? Porque nós sabemos que Roma é a grande meretriz, né? Como está escrito no livro de Daniel, tá? Então, o que aconteceu? Aqueles maçons místicos, né? Praticamente todos foram dizimados nos combates no continente, né? Principalmente os maçons ingleses. Quando essa maçonaria volta, já dentro da dinastia georgiana, né? Jorge IV, Jorge V, né? Antes de Jorge VI, falecido pai da rainha Elizabeth II, né? O que acontece? A maçonaria usa suas lojas, né, como elemento de abrigo de caridade. Você entendeu? Então a maçonaria ela começa a perder esse caráter místico que ela tinha da época elisabetana, 1500, né, 1400, 1500, esse mote, né, esse mote, essa raiz, roots, né, essas mystical roots, né, essas raízes místicas da maçonaria, raízes alquimistas, raízes celtas, raízes cabalistas, ela perde por falta de gente e começa a se tornar uma fraternidade de caridade. Entendeu? Esse é que é o grande problema. Então, a maçonaria ela começa a perder o seu fôlego místico e começa a absorver, começa a inventar, né? Eu já falei para vocês que inventar é se encher de vento, né? Começa a se encher de vento de caridade de confraria. Então a maçonaria sai do ambiente místico para o ambiente de confraria. É errado? Não, não é errado. É errado fazer caridade? Não, é altamente recomendável, tá? Só que a gente não pode perder essa ideia. Nós não vamos à loja para encontrar irmão. Nós vamos à loja para nos conectarmos com Hashem, para nos conectarmos com a governança, para nos conectarmos com a Zoré Moshel, que até a Renatinha colocou ontem, você viu? Zoré Moshel. Então ela já sabe que existem mundos superiores, mas não de andar de cima, né? Que o mundo superior está exatamente aqui onde eu estou. É que eu não consigo, na densidade vibracional que eu estou, eu não acesso a ele. É igual a nossa lagartixa. A lagartixa está grande. Já tem até família. Tem família. E eu notei que a lagartixa ficou mais escura. Você entendeu? Eu acho que ela andou com uma mulatinha aí. Ela está mais escurinha, a lagartixa. Aí o que acontece? Mas ela tem o mundo dela lá na parede dela, sabe? Então eu amanhã me mudo daqui, eu amanhã vou morrer, porque eu vou morrer, mas aqui vai ficar, a lagartixa vai ficar ali. Tá? Então essa é aquela grande midrash, né, do rei e do lizard, né? The King and the Lizard, né? Tá? Então isso é muito importante nós entendermos. Nós vamos à loja para o connection. Por isso que a loja só é aberta depois que invocamos o grande arquiteto do universo em todos os nossos trabalhos. Assim iniciados em paz, permanecem em ordem e harmonia. Isso é mandatório. E o que tem no centro da loja? O livro da lei sagrada. Então, o centro da loja é o livro da lei sagrada. E nós só abrimos os nossos trabalhos depois que nós invocamos. Agora, os irmãos, eles estão ali nos seus cargos, os irmãos estão ali sentados de forma apropriada, fazendo
uso, né? Uso de uma ritualística poderosa, tá? Independente do rito, toda ritualística é poderosa, tá? Eles estão ali para que com os outros formem o que nós chamamos de dezena, tá? Então, para nós fazermos a conexão, nós precisamos de mais irmãos. Tanto assim, eu posso abrir uma loja maçônica só eu e você? Não. Quantos precisam? 7. 7. Entendeu? Então é 7. Então a dezena na maçonaria são 7. Tá? Agora, você pode fazer o serviço da Torá numa sinagoga, você pode abrir o Kodesh Aron lá e tirar a Torá e visitar a sinagoga com a Torá só tendo 3 judeuzinhos dentro? 7. E homens. Aí é dito, né? É dito que pode ser 6 mais a Torá, porque a Torá é o homem perfeito, não é verdade? Ok, mesma coisa na maçonaria, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, a gente estuda isso daqui, né? Essa foi a primeira instrução, não foi? Sim. Que a gente abriu, para mostrar como é que nós nos estruturamos no nosso Oriente, tá? Nós nos estruturamos dessa forma. Os irmãos que são maçons e querem dar essa instrução em loja, façam contato com o Roche Lucas, façam contato com a irmã Eleni. Eles, na sua infinita bondade maçônica, enviam uma cópia do PDF, né? Porque o Eluf Leite fez, né? Sim. Tem PDF. Aí depois nós entramos aqui no livro de Bereshit, primeiro livro da Torá. É muito importante. Bereshit, muito embora seja o primeiro livro da Torá, não é o primeiro livro do maçom, tá? O primeiro livro do maçom é Devarim, o segundo livro do maçom é Shemot, que nós estamos estudando agora, tá? Por quê? Porque a maçonaria, ela nos rege de forma com recomendações. Então, nós recebemos recomendações. I do strong recommend, tá? Vai dizer o mestre da loja, o Worshipful Master. I do strong recommend to all my brethren, tá? Porque plural de brother não é brothers, brethren. É que o brasileiro... É que o brasileiro tudo, né? Para-chats, né? Para-chats, né? Mas não é brethren, né? Então, I do strongly recommend, tá? Então, o Worshipful Master do Oriente, do East, né? Ele vai então mandar essa mensagem para a loja que vai permear naquela egrégora montada, tá? E aí nós entramos no livro de Shemot, né? Que aí eu vou lá pro quadro, acho que agora já pode tirar daqui, né? Não é isso? Podemos tirar Já daqui. tem 20 lousas. Já tem 20 lousas? 20 lousas. 20 lousas, então. Inclusive, irmãos... Tem muita instrução. Inclusive, irmãos... a instrução é infinita. Se me deixar falar, vai para 20 mil lousas, né? Mas a instrução é infinita, porque Hashem é infinito, tá? É o Enzof. É muito importante que a gente entenda, irmãos, tá? Aproveitar aqui o café que o Roche fez, né? Eu gosto muito de café mais para frio, sabia? Então... Dizem que café se toma frio, né? E sem açúcar. Assim, alguns dizem. Aqui, ó, ele deu aquele pauzinho de costume. O iPad de vez em quando faz isso, mas agora já consertou. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos hoje em Mishpatim, tá? Mishpatim. Então nós vamos olhar como maçons, nós vamos olhar para Mishpatim. Tá? Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Melhorou som e imagem com o novo roteador que os irmãos do GEA contribuíram, tá? Então dá um thumbs up aí quem achou que melhorou, tá? Então vamos lá, vamos olhar, tá? Então aqui, irmãos, está o mapa maçônico, tá? Esse mapa a Renatinha
vai ter mais dificuldade para explicar, porque ela ainda não é maçãzinha, né? Mas ela um dia assim o será. Lembre-se, nós temos um Razan, né? Dá boas-vindas ao Murilo, né? Murilo é um Razan. É muito importante em toda loja deve ter um Razan, ou, como é chamado, organista. E é organista porque, literalmente, lá por volta de 1600, 1700, se tocava o órgão, né? Por isso que é organista. Tá? É muito importante, porque o universo, ele vibra. Então, a criação foi feita pela vibração. Tá? E a música é uma das formas de nós interpretarmos essa vibração. Tanto assim que no segundo grau, no trivium e no quadrivium, nós vamos ter lá o estudo da música, da aritmética, da geometria, da astronomia, né? Nós vamos ter isso lá, a música, tá? Então nós temos lá o de dó a dó, que dão 8 notas, né? Que é o que a oitava nota é o Miket Zamin, tá? É o dia do juízo. Então nós vimos isso daqui, né? Nós estamos vendo isso nesse livro. Todo maçom, ele sai da Lemúria. Todo maçom, ele sai da Lemúria. Todo maçom, ele sai da Lemúria porque nós já vimos que Lemud é ensinar. Então nós sabemos que uma loja maçônica é uma Beit Shiur. Uma loja maçônica é uma escola. A maçonaria, ela é uma escola. Tá? Ah, mas por que não está escrito escola maçônica? Tá? Porque nós trazemos o mesmo conceito, judaico, né? Porque a maçonaria é o judaísmo reformado, né? Então nós trazemos o mesmo conceito. Nós sentamos para aprender, Beit Shiur, tá? Então, quando o maçonzinho, que ainda não é maçonzinho, ele resolve buscar uma loja, tá? Ele tem na mente dele esse desejo do connection, tá? Então, ele tem o desejo de se comunicar com o sagrado, mas ele ainda não tem o conhecimento do sagrado. Mas ele sabe que existe um sagrado. Ele vai buscar a maçonaria além de uma religião. Ele vai buscar a conexão. Porque o que nós acabamos de ver? Nós acabamos de dizer que o centro da loja está aberto o livro da lei sagrada e o capelão, a loja só é aberta depois que o capelão, o mestre da loja, invoca o grande arquiteto do universo. Então qual é a energia que gera o trabalho maçônico? É a mamala. É a mamala, é essa energia que desce, o famoso Berrina Chores, tá? Na Kabbalah. Só que a gente tem que entender essa história ao contrário, né? É uma coisa muito interessante, né? Por quê? Porque na Kabbalah nós estudamos a história ao contrário, tá? Nós estamos encarnados para nos conectar, porque nós estávamos conectados e nos desconectamos. Então, nós éramos conectados numa consciência superior, 7 mundos, né? Olamim, né? Os 7 Olamim, né? Tá? Nós estávamos conectados. Aí nós encarnamos e nos desconectamos. Então, qual é o trabalho nosso no que a gente chama de história calamitatum? O famoso 70 anos, os famosos 70 anos de caminhada maçônica, né? É chamado de 70 anos. Né? Para que existe? Que chance é essa que a governança nos deu? Que a gente se reconecte. Então, qual é a meta no final do História Calamitatum? Nós temos, então, 70 anos de caminhada maçônica para nos conectarmos de novo. Por isso que nós vamos à loja, tá? Agora, é muito importante que o cidadão ele tem esse desejo de se conectar, mas ele não está conectado. Então, ele está no que a gente chama de tempo de vida. Ele está no taxímetro. Tá? Ele está dentro do Uber, mas está parado no sinal. Tá? O tempo está passando. Tá? Porque nós não temos nem controle sobre o tempo e nem controle sobre o espaço.
O tempo está passando. Ele está no tempo de vida. Agora, quando ele opta por um oriente maçônico cabalista como o nosso, ele passa então a buscar dias de loja, dias de vida. Então, quando ele vai à loja, aquilo passa a ser um marco na vida dele, porque ele se conecta. E por que ele precisa da loja? Porque ninguém se conecta com Hashem sozinho. Irmãos, esqueçam esses budistas que ficam meditando. Tem uma vizinha aqui no prédio, eu vou até, assim, não estou me vangloriando, não, que eu sei que eu sou horroroso. Pô, mas a vizinha gosta de mim para burro, né? Ela vem, né? Até às vezes eu até fico meio assim, na verdade, tá? Mas se fosse Gisele Bündchen, na verdade, mas não é a Gisele Bündchen, tá? Então, o que acontece? Ela um dia falou, pô, professor, porque eu agora comecei a meditar, eu agora vou meditar. Eu disse, faz isso aí, amiga. Vai lá, medita bem, né? Não vou dizer para ela, vem estudar com a gente, porque ela quer meditar, né? Anda vestida de indiana, né? Então, ela era uma moça magra, agora está gorda desse tamanho. Você reparou? Sim, senhor. Está gorda desse tamanho. Por quê? Porque aquele que medita sozinho, ele quer trazer uma mala só para si. Não adianta você fazer meditação sozinho. Você entendeu? Porque a gente pode dizer o seguinte, irmãos, meditar sozinho é masturbação mental. Você entendeu? Então você quer só para você. Eu quero isso só para mim. Eu quero a beleza do universo só para mim. Eu quero entender o universo, só eu entendo o universo. Não existe isso. O conceito é da dezena. Nós estamos aqui, nós fomos spread out, nós fomos espalhados, exatamente para nós nos comunicarmos. Agora, não é se conectar só com o próximo irmão, é se conectar com a criação. Você se comunica com a criação, com a criatura e depois com o Criador. Tá? Então não adianta, em hipótese nenhuma, tá? Você se ajoelhar na igreja, fazer um terço de 1000 Ave-Marias, sair e bater boca com flanelinha, porque você não gosta de dar gorjeta para quem toma conta do seu carro. Tem isso, Roche? Sim. Tem isso. Entendeu? Não adianta, você não fez a conexão. Sabe? Não adianta você ir para uma igreja e ficar sozinho lá, ajoelhado na frente da imagem. Sabe? Faz um grupo de oração, pô. Você entendeu? Faz um grupo em casa. Sem a dezena não há conexão, tá? Então, tem os dias de loja. Agora, quando a gente entra nesse nível de dias de loja, a gente consegue ter uma coisa chamada existência memorial, tá? E é isso que a gente busca. Os judeus, eles normalmente colocam, né, de abençoada memória, né, de bendita memória, tá? Etc. Então, é muito importante, porque o nosso caminho, ele é ao contrário, tá? Então, como é que o nosso caminho é ao contrário? Aqui está o maçonzinho, tá? Como é que o maçom chega na loja? O maçom chega na loja de forma idolátrica. O maçonzinho chega na loja como homos religiosos, como um homem religioso, tá? Ele chega ou espírita, ou ele chega cristão, das mais variadas 36 mil variedades, né, que tem. Ele chega budista, né? Nós tivemos até um budista, não foi? Tivemos um budista. Ele chega dessa forma. Qual é a primeira meta do maçom em loja, tá? A primeira meta do maçom em loja é demolir, desbastar essas arestas que cobrem o seu coração, chamada idolatria. Isso é difícil. Eu tive essa dificuldade. Eu digo que é difícil. É difícil. O senhor sabe que é difícil. É que eu fico meio... Eu acho meio gozado, né? Eu acho meio gozado esse comportamento das pessoas. Mas é porque isso é a verdade. É isso que está na Torá. Então, o que vocês estão vendo aqui é livro de Shemot. Aqui está o resumo do livro de Shemot, tá? Chamado de Êxodos, né? Tá? Na Bíblia de vocês. Shemot, tá? Então, o primeiro ato, a grande dificuldade do mestre da loja
é exatamente, ele não ser idólatra, ele entender esse conceito. O venerável de uma loja, ele tem que entender esse conceito, que a loja se forma em carral, em congregação, para, pela dezena, buscar o grande arquiteto do universo. E o grande arquiteto é aquele que um dia pegou a sua lousa, em branco, e criou inicialmente o tempo e o espaço. Tá? Muito bem. Isso aqui é uma grande dificuldade. Tá? Inclusive, a gente pode até dizer que aqui é o famoso período, né? 7 lojas ou 7 anos, né? Quer dizer, se o irmão não consegue romper aqui, né? Essa primeira linha, né? Essa primeira grande aresta no coração dele, ele vai ficar só 7 lojas. Muitos, né? Teve uma vez que a gente estava com 28 alunos 32. Em loja, 32 alunos em loja, depois eu passei uma regra, ficou 4, né? Não foi? Porque não adianta, irmãos, não adianta ficar perdendo tempo com a pessoa que diz a minha religião é melhor do que a sua. Esse cara não é maçom. Tinha o pai de santo lá. Que tinha o pai de santo, E levou, não foi? Levou 2 para matar bicho lá no terreiro dele. É verdade, você lembrou bem isso aí. Então isso daqui é muito importante. A segunda linha, né, assim que a gente rompe, né, essa questão da religiosidade, aparece dentro do maçom essa linha chamada de, né, eu botei aqui Kisuf Olam, né, que é o mundo da magia, né, Kisuf magia, né, Kisuf Olam, mundo da magia. O cidadão, ele perdeu esse aspecto religioso, mas ele não perdeu assim o aspecto que existe uma magia, e existe alguma coisa de um mundo que ele não tem controle ainda, tá? Não é isso? Sim. Tá? Então ele vai usar uma figuinha, ele não abre mão daquela coisinha pendurada. Isso aqui é uma placa rabínica, tá? Isso aqui não tem símbolo nenhum aqui, não. Aqui tem meu nome, meu tipo de sangue e etc. Tá? Okay? Mas eu tenho meu cartucho. Iod, El, né? Tá? Então eu tenho meu cartucho. Tá? É que eu não estou com cartucho hoje. Tá? Muito bem. Então, esse mundo da magia, ele é interessante. Por quê? Porque é quando o maçom ele começa a descobrir a ritualística, tá? A ritualística. Ele começa a dar grande valor a essa ritualística. Isso é uma coisa importante, tá? Essa disciplina, tá? Aí, aqui, ele tem que romper isso daqui para ir no grau 2, né? Para ir ao grau de aprendiz, grau de companheiro, né? A gente chama de Gaftan, né? É o nível da arrogância, tá? Então, ele ainda é arrogante. Por quê? Porque ele começou a exercitar alguns níveis de ritualística e ele começou realmente a ter alguns resultados práticos na vida. Vocês se lembram, no início do livro de Shemot, Moshe ia lá, fazia uma coisa com seu cajado, e os magos, né, do faraó faziam também coisas com seus cajados, tá? Então havia o Kisuf Olam, né? O mundo da magia. Você realmente conseguia. Nós temos rituais onde eu faço uso, né, de mundos do Kisuf Olam para ajudar os irmãos, né? Muitos irmãos já foram ajudados, né, por esses rituais. Muito embora esse não é o objetivo, tá? Isso é só para dar um alívio, né? Porque eu fiz o mundo, eu fiz o bem, eu fiz o mal, eu fiz o bom, eu fiz o ruim, eu fiz a dor, eu fiz o alívio, mas vos dei a Torá para adoçar a vossa vida, tá? Então, às vezes a gente tem que esquecer um pouco esse aspecto de Moshe e ser um pouco mais Magid, né? Tá? Então, essa é a grande barreira que o maçom ele vai encontrar na sua carreira, né? O Gaftan, né? Quer dizer, a soberba. Tá? Então, o que a gente vê? A gente vê aquele aprendiz de já 2, 3 anos de aprendiz, ou 2, 3 meses de aprendiz, que ele já começa a ter uma outra postura, ele cresce na soberba, né? Ele entra em estado de calamidade e ele cresce
na sua soberba. Abandonar a soberba é difícil, é um exercício de homem para homem, né? Aí sim, quando ele perde a soberba, ele está pronto para o que a gente chama estado de Atlante, né? O estado de Atlante é o estado de querer se conectar. Ele não está conectado. O segundo grau não torna o maçom conectado. O segundo grau torna o maçom em estado de conexão. Por isso que o segundo grau é um pé levantado. Vocês não estão vendo meu pé levantado, mas eu levantei, tá? Aqui, estou com o pé levantado. Então, o segundo grau, você está com um pé levantado. Por isso que aqui é considerado o grau mais complicado da maçonaria, porque ele não está conectado, mas ele quer se conectar. Então, cria dentro do irmão um estado de ansiedade. Então, o companheiro, ele é ansioso, tá? Então, a gente pega, por exemplo, o irmão Gustavo, ele está ansioso, porque ele quer ser mestre, porque ele... Não é verdade? Ele não está ansioso? Sim. Fica ansioso. A pessoa fica ansiosa. Eu me lembro, lá, uns 10 anos atrás, né? Tinha um companheiro, né? Em uma loja que às vezes eu ia, e ele era companheiro, já tinha, eu acho que 7 anos, uma coisa assim, sabe? E ele era um cara ansioso. E o Sereníssimo dizia, não, ele é muito ansioso para ir a mestre. Aí o Venerável dizia, não, mas se não for a mestre, nunca vai deixar de ser ansioso. Então... Você entendeu? Só que o que acontece? O que acontece é que a gente tem uma coisa, né? Tem uma coisa chamada telhamento, né? O corpo denso, ele é governado pela mente sutil. Então ele primeiro tem que deixar de ser ansioso, para depois receber o avental de mestre. Eu ficava ali, né? Às vezes chegava para mim, professor, o que o senhor acha? Vamos fazer um lobby para ele ir a mestre. Um lobby para alguém ir a mestre, pô, dá logo o avental pro cara lá, pô. Você entendeu? O mundo não vai mudar por causa disso. Dá uma satisfação para ele. Por quê? Porque eu tenho esse conceito cabalístico do Kisuf Olam. Tem horas na vida que nós temos que optar pela magia. Não tem jeito. A magia existe? Existe. Da onde veio a magia? São restícios da Lemúria, tá? Então, uma vez que o irmão ele consegue romper essa barreira do, como é que se chama? Da ansiedade maçônica, né? Tá? Então, ele está pronto para ir a mestre. Mestre é aquele que se conecta para conhecer. Tá? Aqui eu botei não conhecer, ou seja, não conhecer o que não deve. E aí até a maçonaria, nesse ponto, ela é bem disciplinada, né? Porque ela criou um monte de graus, né? Até o grau 30, né? Porque 31, 32 e 33... é mais ou menos, o grau 30, na realidade, 28 e 30 são os graus mais místicos, né? Mas ela criou graus exatamente para que o irmão atenda a essa condição inicial de Bereshit. Dessa árvore não comereis, porque o dia que dela comeres, dessa fruta comeres, certamente morrerás. Então existe uma ordem, né, dentro da maçonaria, para você ir absorvendo conhecimentos místicos. Por quê? A revelação é progressiva e os desejos são fractuados, tá? Então isso está bem dentro disso daqui. Deu para explicar bem aqui, Rocha? Sim, senhor. Deu, tá? Irmã, deu para explicar? Tá, beleza? Tá, então. Agora vamos, ok, então nós estamos vendo, tadinho do maçom, né? O maçom chega na loja, pô, com esse puta setão nas costas dele, né? Ele chega carregando um piano nas costas, né? Tanto assim que isso é verdade que muitos irmãos, após a iniciação, eles relaxam, né? De forma tal, né? Uns até lacrimejam de emoção e etc. Tá? Então, isso é o que está no nosso backyard, tá? Aqui, então, maçonicamente falando, em English speaking, né? Esse é o backyard do maçom, tá? Aqui, tá? Então, aqui são o que a gente chama as 10 pressões históricas. Então, esse é o mundo das pragas, tá? Então, nós vivemos essas pragas, nós vivemos escuridões, nós vivemos gafanhotos,
nós vivemos perdas de primogênitos, né? Lembre-se, o primogênito não é só o filho, né? Você pode perder o seu primeiro emprego. Pô, foi seu primeiro emprego, você amava a firma. Pô, você imagina, por exemplo, o desespero, né, dessas famílias, aí agora em Brumadinho, né? O refeitório com 299 pessoas morreram, não é verdade? Então, ali a maioria ali devia ser primeiro emprego na Vale do Rio Doce, né? E imagina as famílias, né, perderam seus primogênitos, não é verdade? Tá? Então, é esse mundo, né? É o mundo das pragas, tá? Agora, o maçom, ele vai então buscar as ferramentas, tá? Eu acho que essa foi uma das grandes jogadas, assim, uma das coisas mais importantes do mundo maçônico, né? Os nossos sábios lá por volta de 1600, né? Buscando um lugar para se esconder e estudar a Torá livremente com os mestres cabalistas da época, né? Lembre-se, 1600 já tinha 400 anos que o Zohar, né, havia sido entregue aos sábios, aos Mekubalim, né, aos mestres da Kabbalah, já tinham 400 anos. Tá? Moshe de Leon, né, que foi o cara que descobriu o livro, do Lúria e etc. Tá? Então, eles viram que o lugar seguro, né, para estudar aquilo era dentro das lodges, né, dos alojamentos dos maçons operativos, né? Em 1600 ainda se construía catedral, ainda se construía castelos, ainda se construía muros, ainda se construía canalizações para rios. E esse era o trabalho do maçom, das guildas, né? Das guildas maçônicas. E essas lojas, elas eram territórios onde nem o rei podia mandar seus guardas. O guarda podia ficar na porta, não deixar ninguém sair nem entrar, mas ele não podia entrar, porque era um território papal, né? Tinha o mérito que o Papa havia dado dessa liberdade, né? Então eu acho que eles viram, né, que aqueles estudos poderiam ter uma imagem refletida e distorcida no uso daquelas ferramentas. Então o nível nos iguala, né? O nível nos iguala, o pluno nos dá corretez, né? A régua nos mede, não é verdade? O que Rav Yeshua vai dizer? Com a régua que medires, serás medido. Né? Ele fala medida, porque a régua na época era né, essa distância, né? O côvado, né? Côvado. Daqui até aqui, né? Um côvado do rei, né? Então, foi uma grande jogada. E foram escolhidas, tem 12 ferramentas, nós colocamos 10 aqui, porque a gente não coloca nunca o compasso e o esquadro aqui dentro. Nós deixamos sempre o compasso e o esquadro, como ele é grande e luminar, então a gente deixa ele meio fora da caixa de ferramentas. Mas existe uma caixa de ferramentas que é um método de loja, tá? Então, por exemplo, o irmão Dagoberto, ele agora, quando abre a caixa de ferramenta para os nossos trabalhos maçônicos começarem, ele deve dizer, né, que tenhamos hoje a mentalidade do nível, sabendo que todos nós somos iguais. Aí na outra loja ele não fala do nível, que tenhamos hoje no nosso coração a régua, para que saibamos que como medimos, seremos também medidos, né? Então, é conveniente ele ser um estudioso das ferramentas, tá? Ele tem que ser estudioso das ferramentas. Tá? Da mesma forma que o Razan Murilo tem que ser um estudioso das músicas, né? Porque a ritualística ela tem que operar dentro de uma partitura, tá? Então, ele tem que nos brindar sempre com uma história musical, tá? Então, aí, obviamente, que essa pressão e essas ferramentas nos dá soluções, né? E essas soluções vêm para onde? Na maçonaria, essas soluções vêm para o nosso coração, assim como na Kabbalah. Então é muito interessante
que a Cabalá medieval estabeleceu que o símbolo do desejo é um coração, né? Gozado, né? Porque para a igreja o coração já era uma coisa explorada desde a época lá do Imaculado Coração de Maria, não é verdade? Tá? Então essa questão do coração ela já era muito explorada. Agora na Cabalá o coração é o modo semiótico de nós nos expressarmos em termos de desejo. E na maçonaria nós vamos lapidar o nosso coração. Existe o vitriol, o irmão Anderson fez uma apresentação em sua loja sobre o vitriol, né? Visita interior e terra, retificando-se em vienes, oculto em lápidem, né? Tá? Então nós vamos buscar essa pedra oculta que está no nosso coração, oculta em lápidem, né? Essa pedra oculta, tá? E isso daí é exatamente o que na nossa tábua nós colocamos como Yasharkel, né? Que é o princípio básico da maçonaria. Então, existe um ponto de conexão que você atinge quando você vai a mestre. Existe um ponto de conexão, Yasharkel. Agora, você só atinge esse ponto de conexão quando você consegue romper o Gavitan, quando você consegue sair da soberba para a humildade, Simiut, tá? Okay? Então, aí nós vamos ter dentro do nosso coração, o mestre, né, vai ter as 10 Sefirot, tá? Os 10 Sefirot. Então é interessante porque a terceira sessão da terceira preleção de mestre vai falar exatamente das Sefirot e vai falar do Mazal, né? Vai falar das conexões cósmicas, né? Sempre lembrando, irmãos, que nós, maçons cabalistas, não vivemos de horóscopo, nós não vivemos de Mazal, nós vivemos de Abrahá. Nós sabemos, nós estudamos os cosmos, porque nós não podemos jamais nos esquecer que a lei do eterno ela é perpetual, né? Across the universe, né? Em todo ponto do universo, aquela lei lá da tábua de delinear de Hashem, ela se aplica, tá? Quer dizer, o planeta Terra, nós estamos aqui na Terra, eu estou em pé na Terra nesse momento, não é verdade? Tá? A lagartixa está lá na parede, na vertical, eu estou aqui na horizontal, mas nós estamos na Terra. Agora, a Terra, ela está em uma... Quem é que segura a órbita da Terra? Como é que essa Terra está segura? Como é que nós sabemos que amanhã a gente vai estar em órbita do Sol do mesmo jeito? Como é que a gente sabe que o planeta Terra não vai virar um cometa amanhã, vai sair erraticamente pelo universo, você entendeu? Vai ter dia que vai ter Sol, vai ter dia que não vai ter Sol. Porque existem leis universais, leis de Hashem, que estão estabelecidas na tábua de delinear dele, quando ele estabeleceu tempo e espaço. Então, tudo está relacionado a tempo e espaço, tudo. Porque essa foi a primeira criação. Esse foi o Bereshit. O Bereshit foi o tempo e espaço. Albert Einstein, né, um judeu, que aos 7 anos de idade já fazia Midrash, aos 7 anos de idade, Albert Einstein falou para sua professora, não, professora, não existe o frio, existe a ausência de calor. Não, professora, não existe as trevas, existe a ausência de luz. Tá? Com 7 aninhos de idade, igual a nossa querida Renata, né? Já faz Midrash aí, né? Com 8 anos de idade. Então, o que acontece? Albert Einstein passou a sua vida, considerada a maior mente do século XX, passou a sua vida estudando o quê? O tempo e espaço. Ele passou tentando entender o quê? A tábua de delinear do primeiro grau de Hashem, não é verdade? Né? Isso é muito interessante. Então, nós sabemos que a nossa órbita mantém, por exemplo, como é que a gente sabe que existe uma precessão, né? Como é que a gente sabe, né, que a Terra, às vezes o norte está apontando para uma estrela e não está apontando para outra, né? Porque tem uma precessão, né? Então a Terra faz isso daqui. Então a gente sabe que a cada 25.960 anos, né, a precessão ela volta ao que era antes.
Agora nós estamos apontando para Aquários, né? Mas na época, por exemplo, de Rav Yeshua, lá na precessão, nós estávamos apontando para Leão, né? Então, Leão, Judá, né? O Leão de Judá. Então, tem essas coisas aí. Mas nós não entramos nesse nível de estudo, aqui nesse nível de instrução, tá? Então, aqui, então, o maçom, ele vai fazer a sua carreira, né? Então, ele entra na loja com o objetivo maior do maçonzinho, quando ele entra na loja, é combater a sua soberba. E nós tivemos, por exemplo, né, a perda do irmão Pedro Paulo, né, Rocha? Sim. E perdemos o irmão Pedro Paulo por soberba. Soberba dele, né? Ele começou a achar que ele sabia mais. Ele queria competir comigo, né? E é uma competição errada, né? Porque eu não estou competindo com ninguém. Eu estou buscando a minha melhor versão, ele tem que buscar a melhor versão dele. Tá? Você tem que buscar a tua melhor versão. Tá? Porque nós temos um propósito. Cada um de nós nascemos com um propósito. E esse propósito, nós tornamos ele claro na nossa vida em dias de loja. Né? Cada um tem um propósito. Tá? Okay? Então ele, por soberba, acabou nos deixando. E por quê? Porque realmente o mundo, ele nos dá obstáculos, mas nos dá instruções. Tá? Isso é muito interessante, né? Porque todo obstáculo que nós recebemos já vem na bula desse obstáculo a solução para ele. É que a gente não sabe buscar a solução dentro do problema. Tá? Então, toda vez que a governança nos coloca uma restrição, é para que a gente se fortaleça, tanto na sabedoria como no entendimento, e a gente chegue a um novo conhecimento. Para isso que existe uma restrição. Tá? Então, para isso que existe mar vermelho na nossa vida. Tá? Então, quebrou a pontinha da minha caneta, da minha coisa. Okay? Então, o que acontece? Isso está na nossa soberba, né? A nossa soberba, como é que ela aparece? É assim, pô, que merda. Pô, tá dando tudo errado. Pô, mais errado é impossível. Sabe? Pô, tava tudo indo bem até eu entrar para essa loja. Depois que eu entrei para essa loja, pô, minha vida ficou dramática. Não é verdade? Ficou dramática, é claro, evidente, porque a loja vai te colocar obstáculos para você crescer. Quer dizer, você entra para a academia e fala assim, Rocha, ó, vai lá levantar peso para mim. Aí você fica lá na academia, tomando suco, batendo papo com as gostosonas lá na academia, e o personal fala para você, e aí, Rocha, você não vai fazer ginásio? Não, o Rabi está fazendo para mim hoje. Você não vai resolver o seu problema. Sabe? Quem tem que romper esses obstáculos é o cidadão. E essas instruções, águas de Mará, né? Essas amarguras, né? Você tem que aprender. Como é que no livro de Shemot a solução foi dada? Foi pega uma árvore, a árvore da vida, a própria Torá, e jogada na água. Então, você tem que aprender a consultar a Torá. Você tem que aprender. O irmão tem que entender que no centro da loja está o livro da lei sagrada. No centro da loja não está uma revista Med. Você entendeu? No centro da loja não está a história do Capitão Marvel. Tá? No centro da loja está o livro da lei sagrada. E lá tem os personagens que vão nos dar a imagem refletida e distorcida da vida, da solução para aquele momento de vida que nós precisamos, tá? Okay? Aí sim, aí quando esse irmão ele consegue romper essa soberba, ele começa a colocar dentro da vida dele uma coisa chamada gratidão. Nós não somos gratos, não sabemos explorar a palavra gratidão, toda, nós não sabemos. Gratitude, em inglês, né? Nós não sabemos, tá? O irmão, ele foi companheiro, mas ele acha que já podia ser mestre.
ele olha lá para um outro mestre e ele diz, pô, esse cara nunca podia ser mestre, ele passa o tempo inteiro na loja com uma régua, medindo todo mundo e medindo a todos, né? E isso é muito feio, né? Isso é muito feio, tá? Então, nós temos inclusive esse problema, né? Agora não mais, né? Porque os irmãos pararam de me ofender e começaram a usar as instruções para levar para suas lojas, né? Vocês não são maçons, porque vocês não são do Oriente regular, né? Então o cara fica com uma régua, né? Regulando, né? Esse é, esse não é. O cara nem sabe quem eu sou, o cara não conhece meu currículo, o cara não conhece nada. E ele já sai sendo juiz, foi aquilo que eu te falei, né? Bola preta no Maguide, bola preta no Maguide. Agora não tem mais, né? Não, mas no começo tinha. Mas no começo tinha uns nazistas Só bola preta. Só bola preta, né? É que, pô, sabe, como eu estou no plano sutil, a bola passa e não encontra resistência, tá? Mas aqui é muito importante, tá? Aí, realmente, quando o irmão ele entende isso, ele vai realmente entender a importância do estudo sistemático da Torá e cai naquela primeira lousa que eu mostrei aqui para vocês, tá? Onde nós vamos realmente entender essa disciplina do ciclo anual da Torá que nós temos que ter em nossos trabalhos, né? Isso é muito importante. Aí o irmão se torna um estudioso. Os estudos, né? Ele vai ele vai sentir prazer em estudar. Então, na hora que ele sente prazer em estudar, ele vai sentir prazer ainda maior em instruir como instruído foi. Aí ele começa a praticar a Sedaká maçônica. Sedaká maçônica não é fazer panelão de sopão na porta da loja. Sedaká maçônica é ensinar o povo a combater a sua própria ignorância. Irmãos, vamos ser sinceros, né? Por que a gente teve 16 anos de PT? Por que o Brasil hoje está quebrado, né? Porque por 4 eleições sucessivas, a ignorância do povo elegeu o PT. Outro dia eu falava com minha mulher, né? Eu falei assim, puta, em 2003 eu fui a primeira resistência contra o PT. Em rádio e TV. Eu fui a primeira resistência. Aliás, em 96 eu levantei em um programa na TV Educativa e também na Rádio Gazeta, onde eu fazia programa também. Eu falei, olha, o Brasil tem um problema chamado cancro político, e esse cancro político é conhecido como FHC. Enquanto Fernando Henrique Cardoso estiver por aí com fama de alguma coisa, o Brasil está, desculpem a expressão, fudido e mal pago. Por quê? Porque ele se vestiu de uma roupa, né, de intelectualidade para falar barbaridade, tá? Então, ele é doutor, eu também sou. Você entendeu? Sabe? Eu também sou. Então, não é esse o mérito, entende? O mérito de títulos, de graus, é uma oportunidade circunstancial. Eu tive a oportunidade, tive a persistência, fui frentista em posto de gasolina e etc., né, para ajudar a pagar meus estudos, etc., né? Foi uma oportunidade, então eu tive. Ele também teve a oportunidade dele, tá? Então ele fugiu do Brasil e foi estudar em Sorbonne, e a Dilma Rousseff ficou de metralhadora na mão aqui. Foram oportunidades diferentes, você entendeu? Mas ele se tornou guerrilheiro do mesmo jeito, só que ele é um guerrilheiro muito pior, porque o guerrilheiro intelectual, esse daí é prevail, né? Como se diz em inglês, né? Ele entra em tudo. Para Dilma Rousseff continuar como terrorista, ela tinha que ter bala na metralhadora dela. Acabava a bala, acabava o poder de fogo dela. O intelectual não, né? O intelectual ele continua a produzir, né? Então, isso tudo se deve. Nós estamos na situação que nós estamos hoje com 15 milhões de desempregados, porque a América ontem divulgou o resultado. 308 mil empregos criados. Gente, a maior economia do planeta criou em um mês mais emprego do que o Brasil criou nos últimos 10 anos.
Por quê? Combate à ignorância. O americanozinho, né? Ele já nasce para estudar, ele tem que estudar. Você entendeu? Porque se o camarada não for mestre, doutor, pós-doutor, o cara não arruma emprego. Então ele se vira para estudar. Então é um processo... Para conseguir passar nas melhores faculdades. Exatamente, tá? Quer dizer, eu me lembro na Inglaterra, né? Quando eu ia para as reuniões, o pessoal ostentava a gravata do college, que ele estudou quando ele tinha lá 15, 16 anos de idade. Você entendeu? Eu estudei no Bolland, né? Não é nada extraordinário. Mas pelo menos eu chegava com alguma gravata. Tinha gente que chegava sem gravata nenhuma, gravata lisa. Pô, quem é aquele cara de gravata lisa ali? O camarada olhava assim para mim, via lá as torres, né? Umas torres com leão, né? Aí até passava assim por Cambridge, mas não era. Mas não era. Mas tudo bem, não faz mal. Mas eu tinha uma gravata, ou seja, eu tinha mostrado o meu goodwill de combater a minha própria ignorância. Esse é que é a semiótica, né? A imagem semiótica. A gravata espelhava o fato que eu procurei combater a minha ignorância. Tá? Agora aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós implantamos por 16 anos, o fato que você não precisava saber falar português direito, que você não precisava estudar direito, que você não precisava fazer nada. Bastava roubar e ter um cartão da Caixa Econômica. Então, virou o que virou. Tá? E hoje, eu digo para vocês, até minha esposa, que era uma grande adversária política minha, ela disse, pô, tudo que você falou estava certo. Sabe por que tudo que eu falei estava certo? Porque a Torá é a única verdade que existe. Se você está centrado na Torá, gente, presta atenção, vamos analisar aqui com toda a frieza. Israel tem 70 anos de vida, esse Estado de Israel aí, né? Não Israel, Jacó que virou Israel. Esse Estado de Israel tem 70 anos de vida. Como é que pode esse Estado de Israel, 70 anos, vender tecnologia para combater seca no Brasil? Que a seca no Brasil é imperial. Será que durante 200 anos os brasileiros não conseguiram pensar em um jeito de combater a seca? Aí agora o nosso ministro astronauta, né, Baruch Hashem, por ele ser um ministro astronauta, está trazendo tecnologia. Agora, que tecnologia é essa? Nós já vimos que o homem nada cria, o homem inventa. Então os israelitas lá pegaram tudo que já existia, encheram de ar, inventaram, né? E agora estão mandando no Brasil. Agora, o que durante 200 anos esse povo ficou fazendo lá? Gerando Renan Calheiros, gerando Collor de Mello, gerando Zé Sarney. Qual é a contribuição dessas pessoas para o Brasil? Zero. Entendeu? Aí que tá. Por quê? Porque não está centrado na Torá, tá? Não está centrado aqui, tá? E aí é bacana, né? Porque quando a gente rompe essa soberba, né? E caminhamos no caminho da humildade, né? Caminho da humildade. A humildade também é um caminho, tá? Não adianta você dizer, não, eu sou muito humilde. Oh, pô, não, isso tá bom para mim. Não, para mim tudo que eu tenho tá bom. Isso não é ser humilde, né? Isso é ser calhorda, né? Tá? Então nós vamos chegar a um estágio chamado de techuvá. O que é o techuvá? É a connection. Ó, vocês estão vendo? Que na escada de Jacó, que está no centro da loja, o último estágio é a techuvá, né? É o connection, tá? É o retorno, tá? É o lumigentium, né? Como está no nosso ritual, está escrito lumigentium, né? Techuvá. Aí nós vamos dizer o quê? Nós podemos fazer essa pergunta. Sois maçom? Então, sois maçom. Isso é muito importante, porque o verbo ser, ele só pode ser usado para Hashem. Só Hashem é. Então, sois maçom, então, quando a gente fala sois maçom, nós estamos dizendo o quê? Você está conectado, se você está conectado, você é o próprio Hashem. Aí vem aquele artigo, agora eu não me lembro qual é o artigo, mas o mestre Sérgio pode fornecer o artigo, é onde eu digo o homem é uma árvore, né?
Porque isso é que está no Zohar, né? O que o Zohar diz? O homem é uma árvore, só que as nossas raízes, elas não se alimentam do haaretz, da terra. As nossas raízes se alimentam do Hashamayim. Tá? Mas o homem é uma árvore. Aliás, no nosso bookzinho, né, tem lá um artigo também, onde eu coloco a árvore de cabeça para baixo, não é isso? Tá? Então isso é muito importante. Então, Rosh, essa é a instrução que fecha o livro de Shemot. Tá? Esse ano eu não estou explorando a construção do Michigan, eu não estou explorando a construção da loja, eu não estou explorando a construção do que nós chamamos na maçonaria de augusta e respeitabilíssima loja simbólica, tá? Simiot, tá? Eu não estou explorando esse detalhe. Eu estou explorando o detalhe do maçom como loja, tá? O sois maçom, tá? O homem é uma árvore. Sois maçom. Usei o verbo ser. Então eu estou na lemúria, eu estou no ensinamento, eu estou no aprendizado, eu estou na conexão, tá? Então, ficamos por aqui. Valeu a instrução? Positiva? Então, irmãos, vamos ficar por aqui. Eu vou novamente pedir aos irmãos, né? Porque eu sei que esse vídeo aí, de novo, bate 35 mil, 45 mil visualizações. Ajudem aí, né? Nesse pedido que a gente faz, né? Mais o quê? Tem o link que eles podem... Tem o link, né, que está aí no vídeo, que vocês apertam o botãozinho aí. Ajuda com R$10, R$5, R$20. Não precisa ajudar muito, nós temos que dar uma restaurada nisso daqui. Nós temos que fazer obras. Tudo que a gente recebe, nós transformamos em melhoria contínua para vocês. Então hoje vocês já estão experimentando esse novo poderoso microfone. Vocês estão recebendo já a imagem, nós estamos transmitindo em 5G, já hoje aqui, tá? Então tudo isso vem exatamente do meio shekel, né? Aquela contribuição do Lev Naki, Lev Tahor, né? Porque o Michigan, ele foi construído, ele foi levantado com a contribuição daqueles que eram puros de coração, tá? Então eu fico por aqui, um Shalom Umevorá para todos vocês que vão nos assistir on demand depois, e um Shabbat Shalom Umevorá para todos vocês da loja e do GEA que nos acompanharam. Shalom Haverim.